sacolinha. Boa noite a todos, companheiros queridos. Mais uma noite agradável, na paz de Jesus, e que essa paz permaneça conosco, nos unindo fraternalmente, nos conectando com a espiritualidade que aqui já se encontra, e com todas as equipes que trabalham conosco no nosso dia a dia, porque nós somos assistidos não só quando nós estamos aqui, nós somos assistidos integralmente. E nós trouxemos hoje um assunto que bastante relevante para as nossas reflexões. Gostam de refletir? De aprofundar? E se for um assunto muito sério? Não importa? Pode ser? Então, o nosso assunto hoje, ele é seríssimo, mas nós vamos procurar deixá-lo mais leve, porque nós somos espíritos, todos nós, em processo educativo, em processo de aprendizagem. Nenhum de nós podemos nos posicionar como já detentores de um conhecimento, de uma bagagem maior do que o outro, porque nós desconhecemos a nossa procedência. Quantos caminhos nós já percorremos, quantos conhecimentos nós temos armazenados na nossa memória. Então, a nossa experiência como espíritos, ela não se restringe a esta existência presente, né? Então, a nossa conversa de hoje vai girar em torno da reencarnação. E é um tema que precisa ser por nós muito bem estudado, porque ele nos diz respeito profundamente ao sentido de nós estarmos aqui na Terra. Então, ele precisa ser estudado, mas não é só a gente estudar e falar assim, não, eu já li a respeito. Não é suficiente. Nós precisamos ir mais além, compreender um pouquinho mais. E como é um tema que nós poderíamos levar aí, talvez, um tempo muito longo para estudar, nós trouxemos apenas uma ideia, uma pincelada, para que seja o início de que cada um, posteriormente, continue estudando, continue pesquisando. Nós fazemos isso no plano espiritual também, sabiam? A gente estuda, a gente pesquisa, tem bibliotecas, tem reuniões, tem grupos práticos, né, para poder verificar o aprendizado que cada um faz. Então, nós também somos espíritos, a diferença de que nós estamos aqui num corpo físico, que é passageiro, né? Então, trata-se a reencarnação de um plano muito especial, único. Cada um de nós, a gente elaborou um plano para a nossa jornada presente. Tá? E esse plano, ele teve uma data de começo e vai ter uma data de término. A data de começo foi o nosso surgimento, bebezinhos. E o nosso término vai ser aquele que a gente vai dar tchau para essas coisas que nós estamos vivendo aqui, com essa personalidade de Sheila, de Rosângela, de qualquer um. É uma personalidade. Nós estamos revestidos de um corpo. E esse corpo aqui, ele nunca mais, depois que eu deixá-lo, eu vou ocupá-lo novamente. Então,
como é algo que nos fala muito de perto, desse sentido, por que nós chegamos até aqui? O que nos moveu? Então, é importante a gente olhar alguns pontos. E eu levantei alguns pontos aqui, que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, nós vamos ver o que representa para o espírito a reencarnação. O que representa para mim. Então, cada coisa que eu falar aqui, trouxer para a nossa reflexão, que cada um procure se ver, se olhar, se internalizar para tentar entender, porque cada um tem um sentido único de estar aqui. Então, o que representa para o espírito reencarnar? Depois, qual o objetivo da reencarnação? Depois segue como se processa a reencarnação. E depois, quais as causas que dão origem, que geram, né, as nossas vidas aqui na Terra, as nossas provas, as expiações. Quais são as causas geradoras das diferentes situações, com as diferentes pessoas, o lar que nós reencarnamos, o estado, a cidade, o país, todas as conotações que envolvem essa ambientação que a gente reencarna. Depois, as consequências de uma existência para o espírito, as consequências de uma existência para mim, para você, para cada um de nós. Qual é a consequência disso, né? Então, vamos começar. O que representa a reencarnação? Eu selecionei alguns pontos assim que eu considerei muito valiosos da literatura, do Memória do Suicida, do Evangelho, que os instrutores que são colocados nesses livros, eles ensinam para aqueles que estão aprendendo, os aprendizes. Então, eu tirei alguns pontos que eu achei muito importantes. Gabriel Delane, lá no livro dele chamado A Reencarnação, ele nos fala o seguinte, que ele fala nos dias dele, lá idos de 1800 e tanto, mas é tão atual como se estivesse falando para nós hoje. E o que Delane fala? Em nossos dias reina a incerteza na maioria dos nossos contemporâneos a respeito da reencarnação. Será que foi só naquela época ou hoje muita gente tem dúvida, tem incerteza? Será que existe reencarnação mesmo, de fato? Será que eu creio nisso ou ainda em alguns momentos bate alguma dúvida? Delane falou que na época a maioria dos contemporâneos dele não tinha certeza a respeito da reencarnação. Então, amigos, nós estamos reencarnando na Terra há milênios. Terminamos uma reencarnação, ficamos uma etapa no plano espiritual e voltamos novamente. Fora as reencarnações que nós tivemos em outros orbes, em outros mundos. E é tão frequente para nós essas reencarnações, e até hoje nós ainda não compreendemos ou desconhecemos o valor da reencarnação na nossa vida. E como que nós podemos aproveitar essa reencarnação nossa, se eu não conheço? O quanto ela é importante para mim, né? Então, nós temos passado de experiência em experiência, de uma forma assim, muito indiferente. Estou viva, eu vou viver a vida, não vou pensar nisso, não vou perder o meu tempo com isso, não examino
quanto que isso é importante no meu processo de existir como espírito. E não sei se vocês sabiam, mas existe um número muito significativo da população, da humanidade, que desconhece o fato de reencarnar e desencarnar. Para eles não têm essa percepção. Sabiam disso? Eles não reencarnam e desencarnam, tal grau ainda de inferioridade desses espíritos, tal grau de grosseria do seu corpo perispiritual, que eles não têm noção. Desencarnam, vamos dizer assim, um exemplo, desencarnam num acidente, não percebe que desencarnou, fica um tempo no plano espiritual, e depois reencarna de novo sem a consciência de que havia desencarnado. E não são poucos, não, são muitos. É um contingente assustador, porque nós, como humanidade, ainda não estamos despertos para a realidade que nos envolve como espíritos. A gente sempre vive como homem, como encarnado, como se esse corpo não fosse acabar nunca. E depois que esse corpo ele perece, a vida segue como espírito, e aí eu não percebo que eu sou um espírito. Então, nós assim, não podemos mais, companheiros, assim, levar a vida como se ela fosse uma coisa assim, muito banal, muito corriqueira. Nascer e morrer, uma coisa muito corriqueira. Como se estar aqui fosse uma coisa, um acaso do destino. Não é assim. Reencarnar é uma coisa muito séria na vida do espírito. Então, tem pessoas que às vezes dizem assim, até mesmo no meio espírita, eu vou desencarnar, vou nascer de novo, eu aprendo depois, deixo para depois. Muitas pessoas dentro da doutrina espírita usam esses argumentos. Infelizmente, é lamentável, porque desconhecem o valor da reencarnação para si próprio. Né? Então, a reencarnação não é apenas um voltar, né, ao corpo, nascer de novo. Não, é um replanejar do espírito para que ele possa buscar novos comportamentos, para que ele possa reeducar-se estruturalmente nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Sem esse processo de reestruturar pela educação do que nós pensamos e do que nós sentimos, nós vamos desperdiçar. Vai ser uma reencarnação sem muito proveito para nós. Então, nós precisamos olhar sobre isso. Agora, é lamentável também, não sei se vocês já ouviram isso, é muito comum, às vezes, filho falar isso para pai e mãe. Eu não pedi para nascer. Olha só, eu não pedi para nascer. Então, é muito... Não pediu, não, implorou. E nós vamos ver aqui que muitas situações, muitas circunstâncias, ele se encontra num estado tal de tormento, de confusão, de sofrimento, que ele, não importa como que ele vai nascer, mas ele quer nascer de novo. Então, se uma pessoa dessa fala, eu não pedi para nascer, e um espírita fala assim, como a gente comentou antes assim, né? Eu vou nascer de novo? Qual a diferença? Tem alguma? Praticamente não, né?
Ainda o espírita, ele é mais comprometido porque ele já conhece alguma coisinha. E às vezes a pessoa que fala, eu não pedi para nascer, ela não conhece nada de doutrina. Então ela está se comprometendo menos do que o espírita que fala, eu vou nascer de novo e faço depois, né? Então é muito sério. Quando a pessoa fala, eu não pedi para nascer, é rebeldia do espírito. É um processo de revolta, de falta de disciplina, de não obediência às leis de Deus. Ele já está revelando que ele não é um espírito dócil, né? Então, vamos verificar uma coisa interessante. Esse assunto, ele não requer de nós um estudo acadêmico. Não, ele não requer de nós. Aliás, o que adianta títulos, né, certificados, diplomas, se nós desconhecemos as coisas básicas do ser, da criatura humana, do sentido da vida? O título em si, ele, nesse aspecto, ele não vai ajudar em nada. Então é isso que nós temos feito. A gente busca tanto estudar, fazer uma faculdade, um doutorado, mas o básico a gente não sabe, a gente não vai atrás. E aí a gente vive, sobrevive, nós nos debatemos aqui num círculo vicioso, porque é um processo de ir e vir repetindo as mesmas coisas, porque a gente não aprende. E quando a gente não aprende, precisa repetir. E quantas vezes forem necessárias, né? Então, esse círculo vicioso, companheiros, nós estamos neles há milênios mesmo, né? E quem sabe nessa existência nós possamos dar uma melhorada naquilo que nós pretendemos realizar e aproveitar, tá? Então vamos dar uma olhada no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos utilizando e modificando em nós. Quando Nicodemos estava conversando com Jesus, e Jesus falando para ele sobre reencarnação, né, que era necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, e Nicodemos, que na época era um doutor da lei, ele não sabia sobre reencarnação. E Jesus fala para ele, como assim? Você é um doutor e não sabe essas coisas que eu estou falando? Justamente isso, né? Então, vamos refletir que, através da nova oportunidade que nós temos, nós, como espíritos, remodelamos o nosso perispírito, porque é o nosso perispírito que molda o nosso corpo físico, e tudo aquilo que a gente vive registra automaticamente no nosso perispírito. Então fica estampado no nosso perispírito tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos. Não existe uma maneira diferente. Assim, eu vou fazer e não vou registrar no meu perispírito. Isso não acontece. É automático. Como é automático, quando você coloca o dedo no fogo, você se queima. É automático. Então, nós pensamos, nós registramos. As leis de Deus, as leis divinas, elas se estendem a todas as criaturas, a todos nós, indistintamente. Elas nos alcançam. Agora, cabe a cada espírito, a cada um de nós, fazermos o nosso acerto conosco mesmo. Conosco
Com quem? Com a minha consciência. Eu tenho que acertar-me consciencialmente com as leis divinas que eu infligi. E todos nós estamos aqui porque infligimos essas leis. Somos considerados infratores das leis divinas. E a nossa consciência nos apontou isso. E aí a gente, então, precisou vir aqui para ajustarmos com a nossa consciência. Então, corrigindo isso, a nossa consciência, nós estamos automaticamente também remodelando o nosso corpo espiritual. Então, nesse corpo espiritual nosso, o perispírito, já ouviram falar em perispírito? Já, né? Então, esse corpo espiritual, o nosso perispírito, ele fica todo lesionado, todo marcado, vamos dizer assim, todo sujo de tudo aquilo que a gente faz. E aí a gente vai reencarnar para corrigir, para limpar, para drenar do nosso perispírito essas mazelas, essas impurezas, esses pontos de adoecimento. Porque os nossos sentimentos, meus queridos, são através deles que nós vamos gerar, causar em tudo na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim. Então, o sentimento, por exemplo, um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, de ressentimento, de ciúme, de inveja, qualquer sentimento, ele registra no nosso perispírito. E nós vamos ver aqui mais para frente um pouquinho que a espiritualidade lê no nosso perispírito todas essas coisas, não precisa a gente falar nada. Eles olham e eles detectam como um raio-x. Não tem como escondermos quem nós somos, né? Então, essas leis divinas, elas nos favorecem fazer esse trabalho, né? Então, uma reencarnação, ela pode ser uma reencarnação de prova, ela pode ser uma reencarnação de expiação e ela pode ser prova e expiação ao mesmo tempo. A reencarnação provacional, ela representa para o espírito uma oportunidade de reconciliarmos com as leis divinas. Uma reencarnação expiatória, ela nos dá a oportunidade de reconciliarmos primeiro com a nossa consciência. Então, rapidamente um exemplo. Um espírito suicida, ele traz internamente uma consciência tão torturada, tão sofrida, um arrependimento tão grande, tal o estado que ele se encontra no plano espiritual, que ele precisa reencarnar primeiro para ajustar com a sua consciência. Então, é uma reencarnação expiatória. E provavelmente depois, em outra reencarnação, ele vai passar pela provação para reajustar perante as leis que ele infligiu. Então, é muito sério isso para nós. Então, quanto mais nós procurarmos entender o que significa uma reencarnação e a nossa reencarnação, mais a gente vai crescer, vai aproveitar. Nossa, eu estou aqui, eu nasci, vou aproveitar. Aí alguém fala assim, mas eu estou no final da vida. Não adianta mais não. Adianta, meus amigos, adianta sim. Pode ser um segundo antes da gente desencarnar. Se a gente modificar um pensamento, nós já estamos dando um passo. Então, é muito importante que compreendamos melhor o significado de uma reencarnação. Agora, qual é o objetivo?
A finalidade maior da reencarnação é porque a reencarnação dá oportunidade ao espírito para que ele vivencie experiências em conformidade com as suas necessidades espirituais. E a partir dessas vivências, ele então vai modificar os seus contextos anteriores, a sua anterioridade, os seus registros. Então, ele vai remodelar. Então, a reencarnação é uma oportunidade que cada um de nós temos de fazer esse processo na nossa vida. Então, essa volta, esse retorno, ela é conforme o plano reencarnatório que vai ser organizado para esse espírito. Então, qual que é a finalidade máxima da reencarnação? Educar. Educação do nosso espírito. Né? Então, é isso daí. Agora, reencarnar é uma necessidade. Não é o que a gente fala assim, eu quero, não. É uma necessidade. Porque a lei divina, ela nos criou para um progresso, para uma perfeição. E a reencarnação, ela faz parte desse processo. Então, nós precisamos, sim, é uma necessidade. E aí nós vamos destacar nessa lei de reencarnação a justiça divina, a sabedoria e a bondade de Deus. Porque é através da reencarnação que nós podemos identificar que Deus é justo. Ele dá a todo mundo a mesma oportunidade. Não vai lá, nasce de novo, vai corrigir o que você fez, vai educar, vai aprender, vai trabalhar os seus sentimentos, vai reconciliar consigo mesmo, vai se reajustar com o teu semelhante, porque ele é importante para que você se liberte, você se cure. Então, Jesus já dizia, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo é para que a gente corrija, que a gente melhora. O reino de Deus é um reino de bondade, é um reino de amor, é um reino de beleza, é um reino de alegria, é um reino de paz. Como que nós vamos adentrar num reino de paz com a nossa consciência tumultuada de conflito? Se nós não temos paz, nós não vamos viver em paz no reino de paz. Então, para a gente atingir o reino de Deus, ou sentir o reino de Deus dentro de nós, nós precisamos reencarnar para realizar esse processo de aprendizado. Então, a reencarnação, nós precisamos sair daqui com isso hoje. A reencarnação não é um castigo. Reencarnar não é ser punido. Reencarnar é uma oportunidade, tá? Nós precisamos mudar esse conceito para nós, porque o entender reencarnar como punição nos coloca como vítima. E nós não somos vítimas, porque nós fomos os geradores daquilo que nós hoje estamos vivendo ou vivenciando, né? Então, inúmeras criaturas, como acreditam que reencarnar é uma punição, é um castigo, que eu fiz para merecer esse castigo? Não é assim? Quando a situação fica meio complicada, né? O que eu fiz para merecer esse castigo? Isso gera uma vibração de revolta no espírito e ele não aproveita muito do sofrimento, não. Justamente por conta da revolta, tá? Então, vamos pensar, eu estou aqui porque eu tive
a oportunidade, a misericórdia divina me alcançou para que eu pudesse, nesta existência, dar o meu passo na frente, avançar, né? Então, diz lá no livro Memória do Suicida, um espírito lá dizendo o seguinte, que ele aprendeu com os mestres, os instrutores lá, que o espírito vive sobre a terra sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento de seu ser, em busca da bênção de Deus. Isso aqui é porque o grupo estava numa escola, então tinha instrução, tinha lições, tinha de tudo que a gente possa imaginar para auxiliar o espírito a entender o que significa reencarnar. Então ele aprendeu. Mas há uma coisa, nós também aprendemos. Só que a gente veio para cá. E aí, algumas coisas ficaram diferentes. E nós vamos ver, né? Então, como que se processa? Vamos ver se vai dar tempo da gente falar. Quando o espírito se prepara para reencarnar, e isso aconteceu conosco, todos, e vai acontecer com um punhado de desencarnado que está aqui, que vai reencarnar, tá? Então, que se preparem. Recebemos no plano espiritual o amparo que nos dá a oportunidade de prosseguir o progresso. Não, eu quero melhorar, sinto necessidade, eu então vou receber ajuda. E tem as equipes que nos ajudam. Ajuda todo mundo. Algumas reencarnações, elas requerem um pouco mais de cuidado, porque o espírito está muito comprometido com a lei divina. Ele cometeu tanta coisa que é uma reencarnação complexa. Então, nessas reencarnações, nós chamamos de reencarnações compulsórias, porque o espírito ele não tem escolha. Ele se vê numa posição que ele precisa, mas ele não pode escolher, porque senão ele vai fazer coisa errada de novo. Ele não vai saber escolher. Então, uma equipe que vai trabalhar com esse espírito, vai analisar, vai estudar o corpo perispiritual dessa criatura para identificar quais as primeiras urgências que aquele espírito tem, para ir elaborar o planejamento daquela criatura. Então, trata-se de uma reencarnação difícil, não é fácil, tá? Mas veja bem como que é assim estruturado essa misericórdia. Ainda assim, esse espírito que vai reencarnar, ele é notificado do que ele vai precisar fazer, o que ele vai passar daquele planejamento que foi estabelecido para ele. Então, esse planejamento, ele não é dado para qualquer espírito fazer. São técnicos, são espíritos altamente capacitados, que sabem fazer a leitura daquilo que está no mais escondido do nosso ser. Eles fazem essa leitura e sabem que nós vamos precisar de A, depois de B, depois de C. Fazemos primeiro uma parte, depois outra, tá? Então, são analisados os méritos. O que aquele espírito tem de crédito com as leis divinas? O que ele fez? São analisados os méritos, os créditos, e são analisados também os deméritos. Quais são os comprometimentos que ele tem, que são tão graves, para que ele tenha sido
incapacitado de elaborar o seu plano reencarnatório. Então, as concessões, tudo isso é observado, porque a lei divina, ela faz muitas concessões também. Então, você, olha, ele está esforçado, ele está, sinceramente, ele está arrependido. Então, vamos fazer uma concessão, vamos reduzir algumas coisas, mas também, em alguns casos, vai ser o contrário. Então, esta programação, uma vez ela estabelecida, ela concluída, para as lutas aqui na Terra, sejam elas reparadoras ou de prova, ou sejam expiações, vai dar ao espírito possibilidade de vitória parcial, vitória um pouco mais, né? Dificilmente o espírito consegue 100%. Dificilmente nós conseguimos. O nosso aproveitamento aqui ele é muito pouco, né? Então, essas observações todas são realizadas, né? Tem casos em que, mesmo no planejamento, precisa ser feito alguns ajustes antes do espírito reencarnar. Por exemplo, tem um caso lá no livro Nosso Lar, acho que é no livro Nosso Lar, que um espírito ia reencarnar numa situação provacional. Ela já tinha muitos méritos e tal, e foi elaborado o corpo dela, o esboço do corpo dela no plano espiritual, e ela foi lá, olhou, ela escolheu, lembra desse caso? Então ela escolheu, chegou lá e falou assim, não, está tudo perfeito, mas eu quero uma modificaçãozinha aqui, porque eu não posso ter um corpo tão organizadinho assim, não. Eu não quero falhar na minha tarefa. Então, ela pede para que fosse feita uma emenda, uma alteração lá, na parte glandular dela. Então, ela ia reencarnar e ter problemas na área glandular, e ela ia ter algumas dificuldades. Então, o espírito, ele sente que ele vai ser capaz de passar pelas dificuldades, pelas provas, pelas expiações. E, meus amigos, se nós fôssemos ouvir a história de cada um de nós aqui, se a gente pudesse sentar numa roda, assim, cada um me fala, como foi sua vida até agora? Porque pelo que você já passou, a nossa vida daria um livro, um filme, um roteiro, né? um romance. E é exatamente isso. Exatamente isso. A nossa história, ela é cheia de dramas, cheia de relatos que são formados pelas nossas experiências passadas. E a gente não sabe o que a gente fez, porque a gente esqueceu. E a gente veio aqui para reformular sentimentos e pensamentos. Então, é necessário renovar a nossa experiência, renovar a experiência, ainda que num corpo mutilado, a fim de que aprender nas dificuldades, né, de aprendermos a servir, de aprendermos a valorizar esse corpo, a fim de aprender a valorizar a oportunidade para dar um sentido real, um sentido para a nossa vida, assumindo a responsabilidade pelas coisas que nós fizemos e pelas coisas que nós fazemos. Porque o que nós fazemos hoje vai repercutir na nossa existência de amanhã, quando a gente voltar de novo bebezinho e começar tudo outra vez. E nós vamos voltar. Tá? Então, é muito importante a gente estudar sobre isso, né? Pena que o nosso tempo é muito curto para a gente falar de coisas tão profundas, mas tão interessantes. Agora, quais as causas geradoras das nossas provas e expiações? Diz-nos o seguinte: quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar
para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Então, na sociedade terrena em que nós estamos, quantas coisas nós fazemos que são contrárias às leis de Deus? Quantas? A gente nem percebe, né? A gente nem dá conta disso, mas todos nós fazemos coisas. E para chegar no plano espiritual, depois olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Onde que eu estava com a cabeça? Né? Aí a gente vai precisar novamente passar pelo mesmo processo de elaboração para retificar aquilo que nos levou a quedas morais, ao fracasso. Tá? Agora, adianta a gente ficar lamentando? Eu já errei. Não, não adianta. Adianta é a gente, como diz, ter a dignidade e falar assim, eu errei, reconheço que eu errei, mas eu vou mudar, eu quero ser uma nova pessoa. A literatura está cheia disso. As histórias, as parábolas, está cheia disso. Olha Madalena, né? Olha os próprios apóstolos, os equívocos deles. Né? Olha Paulo de Tarso, quantos estão aí, né? Para nos mostrar. Então, todas as causas de nós estarmos passando pelas coisas que nós passamos na nossa vida hoje, ela está registrada, a causa está lá atrás. Mas tem muitas causas que nós também estamos gerando aqui, que não estava no nosso roteiro, não. É consequência dos nossos desatinos, da nossa imprevidência, dos nossos desejos deseducados. Então, não estava no roteiro, não. Porque o nosso planejamento, ele não é detalhado nos mínimos